Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Mais um partido confirma candidatura à presidência da República. Agora já são 7 nomes que concorrem ao Palácio do Planalto. O ministro Edson Fachin defende que o Supremo decida logo se o ex-presidente Lula pode ser candidato. Os detalhes você confere conosco a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Em convenção realizada aqui em Brasília, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, confirmou a candidatura da deputada estadual Manuela Dávila à presidência da República. A sigla ainda não anunciou alianças ou quem será o vice na chapa. Após o evento, Manuela Dávila voltou a dizer que abrirá mão de disputar a presidência caso haja unidade dos 3 outros partidos da esquerda que pretendem concorrer ao pleito. Manuela Dávila tem 36 anos e já foi vereadora em Porto Alegre e deputada federal por 2 mandatos. Desde 2015, ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu sou candidata porque o Brasil é um sonho que pode ser realizado. Eu sou candidata porque nós acreditamos que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ou que um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento pode ser construído. Eu sou candidata porque nós acreditamos que é possível defender o desenvolvimento sustentável. Até agora, então, foram homologados pelos partidos 6 candidatos à presidência da República. Vamos conferir a lista na ordem cronológica em que as convenções foram realizadas. Bom, a gente tem aí o nome de Paulo Rabelo, do PSC, como um dos que foram homologados, mas a gente acaba de confirmar que Paulo Rabelo será, então, vice na chapa de Álvaro Dias. Então, a gente começa a nossa lista, na verdade, dizendo que Ciro Gomes, do PDT, Vera Lúcia, do PSTU, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, José Maria Emael, do DC e agora Manuela Dávila, do PCdoB, estão confirmados. Além disso, então, essa previsão de que Paulo Rabelo será, então, vice na chapa de Álvaro Dias, que ainda também não foi oficializada, né? Não houve ali a convenção para oficializar essa candidatura ainda. E hoje, outros 2 partidos também realizaram convenções, mas não anunciaram candidaturas próprias. Quem tem as informações é a Carolina Pimentel, aqui ao meu lado. Boa noite, Carol. Boa noite, Mariana. Bem, o PRP, Partido Republicano Progressista, fez convenção na manhã de hoje em São José do Rio Preto, no interior paulista, e a sigla decidiu apoiar Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos à presidência da República. A adesão a outros presidenciáveis chegou a ser discutida, mas o apoio ao ex-governador do Paraná foi confirmado por unanimidade. Quem também se reuniu hoje foi o PRB, Partido Republicano Brasileiro, aqui em Brasília. A sigla oficializou o apoio ao pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo esteve presente no evento e disse que vai anunciar o nome do vice na chapa dele no próximo sábado. No mês passado, o PRB retirou a candidatura do empresário Flávio Rocha. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E eu vou agora, então, falar com o Vitor Ribeiro, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque ele tem informações para a gente sobre um balanço do número de eleitores brasileiros, gente que está apta a votar nessas eleições que se aproximam, não é, Vitor? Boa noite. Oi, Mariana. Boa noite. Foi isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje que o número de eleitores aqui no Brasil aumentou 13,14% nos últimos 4 anos. Com esse aumento, o país passa a ter mais de 147 milhões de pessoas que vão votar nessas eleições. De acordo com o TSE, a maioria do eleitorado brasileiro é formada pelas mulheres. Hoje, elas representam 52,5%. Em 2014, eram 52,13%. Já os homens, que hoje chegam a 47,5% dos eleitores, em 2014 representavam 47,79%. Bom, mas não foi só aqui no país que o número de eleitores cresceu. A quantidade de brasileiros que votaram no exterior aumentou. Aumentou 41,37%. O presidente do tribunal, Luiz Fux, atribuiu esse crescimento ao esforço conjunto entre a Justiça Eleitoral
e o Ministério das Relações Exteriores para facilitar o cadastro de eleitores que moram em outros países. E você deve lembrar que a gente falou aqui no Corredores do Poder algumas vezes sobre a possibilidade do nome do uso social de eleitores transexuais e travestis já nessas eleições. Pois é, esse dado também foi levantado. Essa será a primeira vez que o nome social será usado no título de eleitor e no caderno de votação. Mais de 6.200 pessoas fizeram essa opção. Outros aspectos analisados pelo TSE, um outro aspecto analisado pelo TSE foi a idade dos eleitores que vão participar da votação. De acordo com o levantamento, a faixa etária entre 45 e 59 anos é a maior. Depois estão os eleitores de 25 a 34 anos. Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é opcional e houve uma redução no número de pessoas cadastradas com essa idade. Além desses dados, o TSE levantou também informações como eleitores registrados no sistema de biometria, eleitores com deficiência e grau de instrução da população que votará este ano. Entre as localidades com maior número de eleitores no país, São Paulo continua sendo o maior colégio eleitoral. Logo depois está Minas Gerais e, em seguida, o Rio de Janeiro. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Olha, e ainda falando de eleições, um levantamento preliminar do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar aponta que um número recorde de deputados federais pretende concorrer à reeleição esse ano. Então eu volto aqui com a Carol Pimentel, porque só na Câmara, né, Carol, vão ser mais de 400 deputados tentando a reeleição aí, né? Mariana, dos 513 deputados, 90% vão tentar a reeleição. E a expectativa é que 410 no mínimo e 480 no máximo tentem voltar à Câmara dos Deputados para um novo mandato. Essa pesquisa foi feita pelo departamento, conhecido como DIAP, e indica que 21 deputados desistiram de se candidatarem novamente e 13 também não vão tentar uma nova vaga porque vão concorrer a um outro cargo. Outros 70 parlamentares pensam em concorrer ao Senado, à presidência da República, a governador e vice-governador ou a deputada estadual. Esse levantamento vai ser atualizado depois das convenções partidárias, que acontecem até o dia 5 de agosto e quando os partidos definem os seus candidatos. Já no Senado, a nossa equipe da Agência Brasil fez um levantamento que aponta o seguinte, que pelo menos 14 senadores vão deixar a casa para disputar o governo de seus estados nas eleições de outubro. A gente lembra que os senadores têm mandatos de 8 anos. Então, desses 14, 13 estão com vaga garantida no Senado até 2023. Somente um deles já está no último ano de mandato. A nossa equipe conversou com um analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz. E para ele, entre as razões para essas candidaturas ao governo de estado, está a imagem desgastada do Congresso perante a sociedade e o fato também de que o cargo de governador tem muito mais poder e status que um de senador. Além do analista, a nossa equipe conversou com outros especialistas e a opinião deles e a lista completa dos senadores que vão disputar o cargo de governador você pode ver na nossa reportagem completa no nosso site agenciabrasil.tbc.com.br. Obrigada, Carol. Pois é, e justamente por causa dessas candidaturas que a Carol citou, é que apesar de oficialmente o recesso do Poder Legislativo acabar hoje, o Congresso continuou vazio. Como ainda estamos no período de convenções partidárias, os parlamentares ainda estão nos estados cuidando das alianças e definições de candidatos em âmbito regional. É o caso, inclusive, dos presidentes das duas casas do Congresso. A assessoria da Câmara informou que o presidente Rodrigo Maia está no Rio de Janeiro e que o do Senado, Eunice Oliveira, está no Ceará. O combinado entre os dois é que deputados e senadores deverão retornar a Brasília somente na próxima segunda-feira para uma semana de esforço concentrado. A pauta do esforço ainda não foi definida, mas há pelo menos 17 medidas provisórias pendentes. Entre elas, algumas relacionadas ao acordo firmado entre governo e caminhoneiros para o fim da greve que aconteceu em maio, aquela greve de 11 dias dos caminhoneiros, né?
É o caso, inclusive, da medida provisória que reserva para os caminhoneiros autônomos 30% do frete contratado pela Companhia Nacional de Abastecimento. E também a MP que dispensa o pagamento de pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões e ainda a medida que propiciou ao governo subsidiar o preço do óleo diesel nas refinarias, com efeito sobre o valor final nos postos de combustível. Essa, inclusive, uma das principais demandas aí dos caminhoneiros. Há ainda outros temas relevantes, como o projeto que permite a venda de distribuidoras da Eletrobras, já aprovado na Câmara, mas ainda pendente de aprovação no Senado. E os destaques do projeto que cria o cadastro positivo de bons pagadores na Câmara. A definição sobre essas e outras votações, no entanto, só deve acontecer mesmo na próxima semana, após uma reunião dos líderes partidários, justamente para a definição dessa pauta. Bom, a gente segue no nosso noticiário porque uma decisão tomada ontem por um desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná com relação a um processo que envolve o ex-governador do estado, Beto Richa, gerou polêmica. A filha do desembargador é assessora do Instituto Ambiental do Paraná, órgão do governo do estado. Vitor Ribeiro, lá na Rádio Nacional, vai contar essa história pra gente, né, Vitor? Isso, Mariana. Ontem o desembargador Luiz Fernando Penteado decidiu manter, por enquanto, uma investigação contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, na Justiça Eleitoral. A decisão foi tomada atendendo a um recurso da defesa de Richa contra o envio do inquérito para a Justiça Federal do Estado, onde seria analisado pelo juiz Sérgio Moro. A defesa de Richa argumentava que não existia fato novo que justificasse o envio do caso para a Justiça Comum. Após a repercussão na imprensa, hoje, o desembargador publicou uma nota defendendo a decisão e negando que ter uma filha em função comissionada no Estado seja motivo de suspeição ou impedimento legal. O desembargador diz que a filha exerce uma função técnica e está habilitada para a função. Beto Richa é investigado com base nas delações premiadas de executivos da Odebrecht, que disseram que o ex-governador teria recebido dinheiro de Caixa 2 para sua campanha eleitoral. O processo foi enviado para a primeira instância porque Beto Richa deixou o cargo de governador no início de abril para concorrer ao Senado e, por isso, o STJ deixou de ter competência para investigar o caso. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-governador. Bom, e o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso cassou o mandato do senador José Medeiros, do partido Podemos. Medeiros é acusado de fraudar a ata da convenção do partido para definir a ordem dos suplentes de Pedro Táxi nas eleições de 2010 para o Senado Federal. O senador assumiu a vaga no Legislativo quando Táxi deixou o cargo ao ser eleito para o governo do estado. A decisão do TRE, tomada pela maioria dos integrantes do tribunal, tornou Medeiros inelegível por 8 anos e determinou que o suplente original assuma a vaga na casa. Em seu perfil no Facebook, Medeiros alegou que a acusação de alterar a ata é uma desculpa encontrada para que ele não dispute as eleições deste ano. Ele também nega as acusações. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. No próximo bloco, a gente conta como foi a sessão de reabertura do plenário do Supremo Tribunal Federal. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Bom, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, defendeu hoje que a Corte tome o quanto antes uma decisão sobre a situação do ex-presidente Lula. Fachin, que é relator de mais um pedido de soltura de Lula, é a favor que o Supremo decida antes mesmo do dia 15 de agosto se ele pode se candidatar. 15 de agosto é a data que marca o início dos registros de candidatura na Justiça Eleitoral. Na opinião do ministro, a proximidade das eleições torna necessário que todas as dúvidas sejam resolvidas. Quando enviou o pedido de soltura do ex-presidente para o plenário do Supremo, o ministro Fachin questionou a defesa se ela também quer que a situação eleitoral de Lula seja julgada. Mas os advogados do ex-presidente ainda não se manifestaram.
Bom, também sobre a situação de Lula, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deu um parecer ontem recomendando que ele não seja posto em liberdade. O Vitor Ribeiro, lá na Rádio Nacional, né, Vitor, fala sobre isso pra gente, porque na opinião dela o ex-presidente deve aguardar preso o julgamento dos recursos dele, né? Isso, Mariana. Neste parecer, Raquel Dodge afirma que a prisão de Lula deve ser mantida como forma de prevenção e repressão dos crimes cometidos pelo ex-presidente. De acordo com a procuradora, pesam contra Lula gravíssimas e inúmeras consequências judiciais, as quais não encontram precedentes no sistema jurídico brasileiro. Raquel Dodge afirmou ainda que os crimes cometidos por Lula tiveram como motivação manter o esquema de cartel e corrupção na Petrobras funcionando. Dodge também destaca que o motivo dos crimes constituiu a ambição de enriquecimento desmedido e manutenção no poder. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril por determinação do juiz Sérgio Moro, que ordenou a execução provisória da pena de 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá, litoral de São Paulo. A prisão foi executada com base na decisão do STF, que autorizou prisões após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Pois é, e a Procuradora-Geral da República também se manifestou sobre outro processo envolvendo o ex-presidente Lula. Carolina Pimentel é quem vai dar essas informações para a gente. Olha, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra um pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados pedem para que a ação sobre o sítio em Atibaia seja retirada da relatoria do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal em Curitiba. Segundo a procuradora, esse caso deve continuar com Sérgio Moro porque trata das suspeitas de que as reformas feitas no sítio foram financiadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht com recursos desviados da Petrobras. Ainda para a procuradora, as suspeitas estão inseridas nas investigações da Operação Lava Jato. Em maio, o relator da ação, o ministro Dias Toffoli, já negou um pedido para tirar esse caso de Sérgio Moro. O depoimento de Lula na ação penal do sítio de Atibaia será no dia 11 de setembro. Segundo os investigadores, as reformas feitas no local começaram após a compra da propriedade por amigos de Lula. A defesa do ex-presidente, que está preso em Curitiba, sustenta que essa propriedade era frequentada pela família de Lula, mas que ele não é o dono do sítio. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez um discurso cobrando prudência de seus colegas ao tomar decisões, mas também ressaltando ser inaceitável que alguém cogite descumprir uma decisão judicial. A ministra leu uma carta durante a sessão de abertura dos trabalhos do Judiciário e falou sobre as preocupações dos brasileiros com as dificuldades do país e da necessidade de responsabilidade por parte de todos. Acompanhe. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. E logo na reabertura dos trabalhos, o Supremo já retomou os julgamentos com pautas sobre justiça do trabalho e educação básica. Há pouco, os ministros decidiram manter a validade da norma que definiu a idade mínima em que crianças podem ser matriculadas no ensino fundamental. Carol Pimentel, essa decisão passa pela discussão sobre em qual idade a criança está madura para começar a vida escolar, né?
Mariana, essa controvérsia acontece porque o seguinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela estabeleceu que o ensino fundamental começa aos 6 anos de idade. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2010 foi além e criou um corte etário no mês de março, numa tentativa de organizar o ingresso desses alunos nos sistemas de ensino do país. Especialistas em educação alegam que crianças com 5 anos não estão preparadas psicologicamente para ingressar no ensino fundamental. Mas os governos estaduais afirmam que esse corte é necessário porque não há vagas suficientes para todos os alunos na educação infantil. Essa restrição já tinha sido contestada em instâncias inferiores da Justiça por pais de crianças que queriam matricular os filhos menores de 6 anos no ensino fundamental e que conseguiram fazer isso por meio de liminares. Hoje, por maioria de votos, o Supremo julgou constitucional as resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, vale a regra que a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental só pode ser feita se a criança tiver completado 6 anos de idade até o dia 31 de março do ano da matrícula. Dessa forma, se ela ainda tiver 5 anos, a criança deve continuar na educação infantil até ela chegar aos 6 anos. E mais cedo, o plenário do Supremo decidiu também ser desnecessário que disputas trabalhistas sejam apreciadas por uma comissão de conciliação prévia antes que os envolvidos possam recorrer à Justiça do Trabalho. Desde maio de 2009, a obrigatoriedade dessas comissões de conciliação prévia está suspensa por força de uma liminar. Com essa decisão de hoje, esse entendimento se torna definitivo. Essas comissões de conciliação, elas são formadas pelas empresas ou pelos sindicatos e estão previstas na CLT. A relatora no Supremo, a presidente Carmen Lúcia, disse que a comissão é um meio legítimo, mas não é obrigatório na solução dos conflitos. Mariana. Obrigada, Carol. E a gente volta a falar com o Vitor Ribeiro, na Rádio Nacional, porque a gente tem mais destaques do Judiciário, né, Vitor? Mariana. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu enviar à primeira instância da Justiça Federal, em Minas Gerais, um inquérito sobre o governador de Minas, Fernando Pimentel. O ministro atendeu a uma solicitação da Procuradoria-Geral da República e, de acordo com as investigações, Pimentel teria recebido aproximadamente R$3.600.000 quando era ministro da Indústria e Comércio durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff para favorecer a empresa JF. A Procuradoria pediu o envio da investigação à primeira instância com base na decisão do STF, que restringiu o foro privilegiado e definiu que autoridades só podem responder a um processo na Corte se as infrações penais ocorreram em razão da função exercida e se foram cometidas durante o mandato. A defesa de Pimentel sustenta que os delatores da JF não apresentaram provas das acusações e as classifica como levianas. Bom, e ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que investiga o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, pela suposta prática de crime ambiental. O argumento da Procuradora-Geral é que o caso prescreveu e não há como a investigação seguir adiante, porque o ministro tem mais de 70 anos. O inquérito foi aberto em março do ano passado, a pedido do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para apurar a construção de um canal de drenagem em uma área de preservação ambiental em Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2013. Padilha era sócio da empresa que construiu o canal na época. O ministro informou que, em 2016, foi assinado um termo de compromisso ambiental com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental para extinguir qualquer obrigação relativa ao fato. A decisão sobre o arquivamento será do relator do caso no Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. Bom, e a gente muda de assunto e passa a falar de segurança. No Rio, policiais afastados por questões psiquiátricas poderão voltar ao trabalho. Marcelo Castilho, eles vão ser reavaliados, né? Exatamente, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. A determinação é do interventor federal na segurança pública aqui do Rio, general Walter Braga Neto. Segundo o texto do decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado, houve aumento considerável no número de afastamentos por razões de saúde psiquiátrica de policiais militares que trabalham nas atividades fins da corporação, ou seja, vão patrulhar e cuidar da segurança
da cidade do Rio, do estado do Rio. Dados não oficiais calculam que cerca de 6 mil PMs estão afastados das funções, a maioria deles por problemas ligados à saúde. 6 mil homens é um quantitativo muito grande, é mais do que o dobro do que são usados em operações especiais como o Réveillon, por exemplo. A ordem do interventor tem efeito imediato. As reavaliações vão ser feitas por juntas de saúde, compostas por 3 oficiais médicos, sendo 2 das Forças Armadas, que vão ser indicados pelo Gabinete de Intervenção Federal e 1 da Polícia Militar. Esse processo será realizado até o último dia da intervenção federal na segurança pública no Estado, que é no dia 31 de dezembro. As novas avaliações vão ficar a cargo da própria Polícia Militar, que, segundo o Gabinete de Intervenção, deve utilizar recursos próprios para voltar a avaliar todo o efetivo afastado por questões psiquiátricas. Ainda de acordo com o decreto do interventor, as juntas vão ajudar a PM, cuja diretoria de saúde se encontra com poucos oficiais médicos psiquiatras. E essa carência estaria dificultando a regularização do processamento de inspeções e renovações de licenças para o tratamento de saúde desses policiais. Mário. Olha, obrigada, Marcelo Castilho. E olha, hoje foi publicada uma medida provisória que volta a destinar recursos das loterias federais para os Ministérios do Esporte e da Cultura, além de alocar parte dessa verba aí na área de segurança pública, né? Essa medida provisória, ela foi editada porque, em junho, a medida provisória que criou o Fundo Nacional de Segurança Pública transferia parte do dinheiro arrecadado pelo governo com as loterias para o Ministério da Segurança Pública. Isso gerou insatisfação nos Ministérios do Esporte e da Cultura e fez, então, com que o governo voltasse atrás. Pelo novo texto, fica prevista a destinação de cerca de R$1 bilhão para a segurança pública, 630 milhões para o esporte e 412 milhões para a cultura. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite. A gente te espera aqui amanhã.